Sessão, tá, começou então. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui para apresentar um evento que foi promovido pela Frente de Direitos Humanos, Diversidade e Cultura da Paz. Esse evento é um evento que nos agrada, né? É um evento que vai fazer com que nós, mulheres, possamos falar sobre as nossas atividades, os nossos medos, os nossos anseios, a nossa forma de viver nesse mundo contemporâneo. A gente tem aqui algumas mulheres do SENAC que vão mostrar a vida delas, vão falar sobre algumas coisas que estão dentro delas e que elas gostariam de deixar aqui aberto para nós. Então, a gente tem funcionários, como a funcionária da biblioteca, a gente tem professores, a gente tem coordenadores, cada uma delas, eu não vou apresentá-las uma a uma, daqui a pouco eu vou falar o nome delas, mas elas vão falar por elas e elas vão se apresentar, se vendo nessa situação do mundo contemporâneo e colocando alguma coisa dessa realidade feminina da mulher no mundo contemporâneo. Na verdade, é um evento nesse mês que comemora o Dia Internacional da Mulher e, por conta disso, é um evento muito significativo para todas nós, que principalmente nesse momento da pandemia, estamos nos virando, né, da forma como a gente pode, para tentar dar conta de todas as atividades que nos caem e que a gente sabe que a gente dá conta. Se a gente precisar, a gente dá conta. A gente está aqui para falar sobre isso e cada uma tem as suas experiências, vamos trocar essas experiências, vamos conversar sobre isso no primeiro bloco, com uma pergunta central que é: o que é ser mulher na contemporaneidade? Cada uma delas vai se apresentar, falar da forma como elas acharem melhor, tentando trazer essa questão para público. E qualquer coisa que vocês queiram conversar, a partir desse primeiro bloco, vai ter um segundo, onde vocês, o público, vai poder conversar com elas, com cada uma delas, com todas elas, para poder entender melhor essa dinâmica da vida das mulheres, dessas 5 em especial, todas do SENAC, né, entre alunos, funcionários, professores e coordenadores. E, para fechar, depois dessa sessão de perguntas, né, abertas, a gente fecha com uma fala delas, né, uma fala de cada uma delas sobre esse momento, que é um momento muito importante na situação que a gente está vivendo. Então, só para iniciar, para vocês poderem saber com quem nós vamos conversar, a gente vai ter a Beatriz Blanco, que é a coordenadora do curso de produção em multimídias. A gente tem a Flávia Santos Celes, que é funcionária do CAS. Temos a Lilian Faria Ferreira, que é a coordenadora de um projeto de pesquisa, ela vai falar sobre isso, né, um projeto de pesquisa, direitos humanos, gêneros e epistemologias do Sul. Temos a Rosana Benedinelli, que é professora do curso de pedagogia e trabalha com educação inclusiva, e a Thalita Aparecida Ferreira, que é funcionária da biblioteca e organizadora dos diálogos pela alteridade. Então, são essas cinco mulheres que representam o cenário aí das mulheres do cenário, que vão estar se apresentando e nos dando aí a honra de poder discutir sobre o nosso espaço, o espaço feminino, tanto para as mulheres quanto para os homens presentes, é claro, mas a fala da mulher no lugar de mulher, para que todos possam saber quem somos, o que queremos, o que pensamos, enfim, né, para onde iremos. Então, vamos começar com a Beatriz Blanco. Seja muito bem-vinda, Beatriz Blanco, estamos aguardando a sua fala. Obrigada, boa noite, né? Quero agradecer à Frente de Direitos Humanos pelo convite. Meu nome é Beatriz Blanco, sou professora do SENAC desde 2014, sou coordenadora hoje dos cursos de produção multimídia e tecnologia em jogos digitais também, e eu tenho, sobre essa questão, né, do que é ser mulher e como que isso passa pelo meu trabalho, também desenvolvo um trabalho de pesquisa, né, eu sou pesquisadora, estou iniciando meu doutorado no momento para pesquisar especificamente feminismo, eu pesquiso questões de gênero nos jogos digitais, mais especificamente questões do ativismo feminista e LGBTQ em jogos digitais, e isso passa por uma vivência que eu tenho, né, da minha vida profissional. Eu não pesquisei gêneros no mestrado, quando eu fiz minha graduação em mediologia na Unicamp, e logo depois eu já entrei no mestrado em artes visuais, né, da mesma área. Na época eu estava interessada em jogos,
mas ainda não sentia tanto espaço para pesquisar especificamente jogos naquele momento. Eu fui pesquisar arte digital, web art, e estava muito interessada nessas questões de expressão, de uso da tecnologia como expressão, e eu já trabalhava com tecnologia. Eu trabalhei com design editorial, design digital, sempre trabalhei com design digital em redações de jornalismo por 5 anos. E é um ambiente, assim, tem bastante mulher atuando em jornalismo hard news, que era o que eu fazia, então que esse jornalismo diário, de notícia do dia a dia, eu trabalhava com infografia, então eu ficava nessa parte de fazer a parte visual, né, do editorial que entrava no dia, tem uma certa velocidade, assim, é um trabalho que demanda bastante. Mas mesmo como a presença feminina assim expressiva, em áreas de tecnologia eu já sentia que essa presença feminina ela se dava de uma forma um pouco diferente, né? Então, embora eu seja uma mulher com conhecimento de programação e de tecnologia, enfim, quando eu precisava lidar com profissionais de TI da empresa em que eu trabalhava, na maior parte das vezes eu lidava com homens que partiam do pressuposto de que eu não sabia nada daquilo que eu estava pedindo ajuda para eles, assim. Então, muitas vezes eu tinha que passar pelo processo de mostrar que, olha, eu trabalho em outro setor, mas eu sei do que você está falando e, enfim, podemos fazer o acordo daqui para avançar. Isso foi uma vivência que eu fui sentindo. Eu já tinha contato com o feminismo antes, porque eu cresci em uma casa com uma família que sempre discutiu muito essas questões. Eu ganhei livro de feminismo do meu pai na adolescência, assim, então eu já tinha, mas para mim era uma coisa ainda muito do passado, assim, essas mulheres no passado lutaram por isso e agora eu tô com a vida resolvida porque eu nasci nessa época que não tem mais isso, né? Então foi uma tomada de consciência que eu tive no mercado profissional, assim. Não, eu acho que quem está na graduação agora tem muita sorte, porque tem mais espaço para discutir isso na graduação. Eu não tinha tanto. Eu estava numa instituição que discute essas questões, mas a gente ainda não tinha uma cultura na graduação de discutir essas coisas, né? Então, realmente, eu fui me direcionando para isso no decorrer da minha vida profissional, quando eu fui direcionando minha carreira para produção de conteúdo em games. Fui trabalhar com jornalismo e produção de conteúdo em games, e aí foi que eu comecei a notar a questão do problema de gênero na cultura de videogames. Pode parecer uma coisa super banal e super fútil. Mas você está estudando feminismo no videogame? E o que é feminismo no videogame? Mas a verdade é que o videogame hoje, entre as culturas digitais e as culturas, né, vamos chamar de jovens, embora o público hoje médio de videogames esteja na faixa dos 30 anos, né, segundo a maior parte das pesquisas, mas entre jovens ela é uma cultura que está sendo muito disputada por narrativas políticas. E que tem uma questão de disparidade de gênero muito importante e muito forte. Existem inúmeros casos de profissionais, produtoras de conteúdo em jogos que sofrem agressões misóginas com uma certa frequência. Infelizmente, a gente teve há pouquíssimo tempo, há menos de um mês, um feminicídio de uma jogadora profissional, né? Então, que foi assassinada por um jogador de outra equipe. Né? Então, isso é uma questão grande. Dentro, a questão da misoginia foi um crime com clara motivação misógina, teve uma série de questões de e-mails que foram enviados depois que mostraram que havia uma motivação misógina. Então, isso acontecendo dentro da cultura de jogos digitais, e é um território ainda em que você tentar trazer qualquer pauta que tem a ver com questões de vivências diversas de gênero é bastante problemático, porque tem bastante resistência. Né? Por outro lado, a gente tem uma articulação cada vez maior de movimentos feministas, né, de jogadoras e profissionais se posicionando e gerando conteúdo sobre. Eu tive a felicidade de, 2 anos atrás, co-organizar um livro com um panorama de pesquisa de gênero e diversidade no Brasil, sobre videogames especificamente. Então, a gente tem uma comunidade acadêmica muito interessante produzindo. E dessas vivências, né, enfim, situações profissionais que eu passei, aí a gente pode discutir isso depois, mas eu mesma fui vítima de agressões misóginas, ameaças, esse tipo de coisa, depois de publicar reportagens, então isso é uma coisa que acontece, infelizmente. E dessa observação eu direcionei minha pesquisa, que estava totalmente focada em questões de arte e expressão, para como que isso também se reflete, na cultura de videogames hoje e nas questões de gênero na cultura de videogames.
Então, no momento, eu estou trabalhando com isso, né? Eu quero entender o que é o entendimento de jogadoras, né, que se mobilizam, que se identificam como feministas, do que é feminismo e do que é ativismo LGBTQ, porque eu tenho estudado como que esses ativismos eles trabalham em coalizão. Eu quero entender o que as empresas entendem disso, as empresas de videogame, e o que elas acham que é política inclusiva de gênero, e entender quando que esses movimentos dialogam, né? Quando que o ativismo se coloca como aliado da indústria de videogames e quando ele tensiona, porque isso acontece também. Existem alianças ocasionais entre empresas e ativistas e depois existem distanciamentos, até porque a gente vive um momento de cooptação do mercado das pautas dos movimentos sociais, né? Então é com isso que eu tenho trabalhado. E aí, sobre ser mulher, a Butler fala que a questão do feminismo é que ele é um movimento sem sujeito, né? Porque a gente ainda não tem uma definição que dê conta da totalidade, né, do que é ser mulher. Eu até não gosto de termos tipo experiência feminina, porque eu acho que isso acaba sendo um pouco essencializante, assim, se você começar a pensar quando esses termos são muitas vezes, né, ligados a um imaginário que só fale de aspectos que são importantes da experiência feminina, mas que eles não são totais, né? Por exemplo, da maternidade ou da questão do cuidado, né? Isso são coisas importantes da experiência feminina, mas que não contemplam, como nada contempla todas as mulheres do mundo. Então, eu acho que essa mulher está muito mais ligada a um posicionamento político e estratégico hoje, né? De você se colocar como resistência, né? Você é colocada pela leitura social, né? Nesse papel de, vamos dizer, estou tentando usar uma palavra mais suave, mas é subalterno, né? A gente é colocado no lugar de subalternidade, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa reclamar isso para si. Então, a partir do momento em que eu me posiciono, de me reconhecendo, me localizando nesse lugar e me organizando, me articulando contra isso, né? Eu acho que a experiência definidora de ser mulher eu vejo dessa forma, como uma forma muito política, assim. E eu consigo ver esse processo, né, em mim, dessa pessoa que, como eu falei, que embora tenha tido contato com o feminismo desde muito jovem e crescido numa casa onde isso era discutido, com uma mãe abertamente feminista, com um pai aliado, eu ainda via isso muito fora da realidade, da minha realidade, até eu começar a vivenciar isso como uma adulta autônoma, né? Eu tinha uma experiência muito protegida, e aí, quando eu fui tendo mais autonomia de vida, eu fui percebendo mais essas questões em mim. Então, assim, eu consigo ver o meu processo de, como diz a Simone de Beauvoir, de me tornar mulher desse ponto de vista, de me posicionando politicamente nesse sentido. Mas eu realmente acho que ser mulher é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente entende, né, é muito fácil para a gente que é mulher entender o que é ser mulher, é muito aberto e muito diferente para todo mundo, assim. Então, eu gosto de pensar, né, nessa tomada de consciência nesse sentido. Mas é isso, gente. Obrigada. Professora Lia, aqui é a Simone. Gostaria só de fazer uma colocação antes de seguirmos, pode ser? Claro. Opa, obrigada. Bom, então, só reforçando, né, mais uma vez aqui as presenças de todas que foram convidadas, né, só queria fazer uma retificação que foram, então, convidadas e vieram a participar alunas, funcionárias e professores. Então, também teremos conosco a Vitória Hetz, né, que faz parte, entre outras coisas, do Senac em Movimento, que também nos ajudou na divulgação, né, a Flávia Santos Celes, que você já tinha falado, então depois você vai ver qual é a ordem, quem mais você chama, professora Lília, professora Rosana e a Thalita, a professora Beatriz já falou, e eu, em nome da frente, agradeço, Lia, por você ter aceitado esse nosso convite também, para fazermos, então, esse encontro essa noite e mediar, não é? E a Frente de Direitos Humanos, Diversidade e Cultura de Paz é aberta a todas as participações, né? Estamos atuando desde 2018 e, na medida do possível, vamos fazendo os encontros, os eventos e sempre com a participação de todas, e fico muito feliz porque hoje também
todas e todos, né? Fico imaginando que um evento desse, algum tempo atrás, talvez só tivesse a presença feminina, né? E agora o que a gente percebe é a presença de todas as pessoas interessadas nesse tema. Então, só tenho a agradecer a presença e a participação de todos. E para não tomar mais o tempo, professora Lia, por favor, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todas vocês e todos, né, podendo aqui fazer parte como mediadora dessa situação, desse novo momento, né, do SENAC, que eu acho que é muito importante a gente conseguir compartilhar as experiências, né, depois das experiências que a Beatriz trouxe com a questão da tecnologia, com esse mundo que é dominado pelo masculino, as questões que a gente sofre por lá, e a Beatriz trouxe algumas coisas, vamos ouvir algumas coisas que a Flávia pode falar para a gente, né, a Flávia Santos Celes, e ela vai se colocar, também pensando aí nessa questão da ser mulher no mundo contemporâneo. Então, queremos ouvir a sua experiência, por favor. Boa noite a todos. Vocês me escutam, ok? Sim, então, estamos escutando. Tudo bem o áudio? Tá. Tudo bem. Quero primeiramente falar que eu estou muito feliz, quero começar essa boa noite, fazer meu agradecimento pelo convite na equipe né, da Frente de Direitos Humanos e Diversidade e Cultura de Paz. Agradecer assim, aos participantes, ao público, e estou bem contente por estar fazendo parte desse evento. Eu sou a Flávia Santos Celes, atualmente integro o corpo técnico administrativo, né, do Centro Universitário SENAC, então eu trabalho como apoio nas coordenações dos cursos da graduação presencial. Também eu sou psicóloga clínica, atuo com consultório particular na região aqui da Zona Sul de São Paulo, faço atendimento online, presencial, com psicoterapia e trabalho também com orientação profissional de carreira. Um tema que chega assim com frequência na clínica é a questão da violência contra a mulher, né? Então, é um tema que eu comecei a estudar, né, a partir do momento que eu comecei a ter essas demandas, e fiz alguns cursos, algumas capacitações. Aqui, minha participação hoje, nessa roda de conversa, eu vou trazer um pouco essa minha experiência, né, então, trazendo alguns dados, estudos que eu fiz sobre esse tema, né, a violência contra a mulher, mas, no caso, eu vou trazer focado na questão do contexto da pandemia. Então, do ano passado para cá, né, como é que tem sido isso? Projetos sociais, né, de empreendedorismo feminino, né, que também, entre outros fatores, também tem assim contribuído para fortalecer a mulher e fazer com que ela consiga romper, né, o ciclo de violência. Algumas informações aqui que eu vou fazer a leitura para vocês desses dados. Extraí foi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Esse documento ele foi elaborado em 2020 e ele foi feito a pedido da ONU, né? Do Banco Mundial. Então, foi um comparativo que eles fizeram do mês de março e abril, quando iniciou a pandemia, de 2020, comparando do ano anterior, 2019. E as consequências do isolamento social nos níveis de violência doméstica, né? Porque esse tema já é discutido há muito tempo, né? Mas como é que isso se dá no contexto da pandemia? Então, assim, observaram que teve uma queda, né, no registro de boletins de ocorrência, que em geral exige a presença da vítima, né? E um aumento no atendimento dos casos de violência doméstica pelo número 190. Aqui em São Paulo, a gente teve um aumento aí de 44%. Teve um aumento no grau máximo de violência, que é o feminicídio, né?
em São Paulo teve um aumento aí de 46,2%. Essa subnotificação desses boletins de ocorrência também foi observada em outros países, por exemplo, a Itália, né? Teve aí uma queda de 43% de denúncias. Essa redução nos registros de ocorrências, elas não refletem a realidade, né? Mas sim uma dificuldade de realizar a denúncia durante o isolamento. E diante disso, a ONU, né, na pessoa do secretário-geral da ONU, que é Antônio Guterres, ele tem recomendado aos países uma série de medidas no combate e à prevenção da violência doméstica durante esse período da pandemia. Entre elas, maior investimento, né, no serviço de atendimento online, serviços de alerta de emergência em farmácias, supermercados, e mais criação de abrigo para essas vítimas desses casos. Agora a gente fica pensando, se houve uma queda nas notificações dos registros de boletins, de que forma foi observado o aumento da violência doméstica durante essa pandemia? Pois então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com uma empresa de análise de dados e redes sociais, que é a Bcode, eles realizaram um monitoramento no Twitter. E aí, sobre postagens constando relatos de briga de casais e de vizinhos. Então, foi identificado aí pelas formas quais as histórias de violência, como elas são marcadas sob a perspectiva de terceiros. Tendo em vista essa dificuldade, né, da mulher que se encontra isolada, né, para se proteger da contaminação de um vírus, mas também está sob uma situação de risco, esses relatos, né, nas redes sociais dessas pessoas, essa percepção dessas discussões foram muito importantes. Então, alguns relatos que foram colhidos assim, né, nesse documento do fórum, tinha usuários, né, no Twitter colocando: os vizinhos estão brigando, e ele bateu na mulher. Eu não consigo ouvir isso, senti vontade de chorar, parece que eu sinto na pele tudo o que ela está sentindo. Isso foi de um usuário do Twitter. Um outro relato foi: gente, os vizinhos estão brigando e a mulher dele está berrando. Eu estou preocupado porque está bem pesado. Já vou ficar com o telefone da polícia. Eles fizeram um compilado, pegaram 52 mil menções contendo algum indicativo de briga entre casais vizinhos. Fizeram a partir de uma filtragem, né, tiraram 5.583 menções que indicavam a violência doméstica. A partir desses dados coletados, algumas medidas foram tomadas, entre elas, aqui em São Paulo, né, fiz um recorte, em São Paulo foi disponibilizado um boletim eletrônico, né, boletim de ocorrência eletrônico. E o documento, ele finaliza, né, que, diante dos dados analisados, né, parece ser necessária uma linha de atuação, onde possa diversificar os canais de denúncia, além do telefone online, nos serviços essenciais, que são farmácias, supermercados, que continuam abertos durante a pandemia. A criação de campanhas de divulgação dos serviços destinados à proteção da mulher e também encorajar a sociedade para olhar para esse problema e denunciar os casos de violência. Campanhas educativas que preparem estabelecimentos comerciais a lidar com essas mulheres vítimas de violência, né? Prestando informação, apoio e colocando elas em contato com as autoridades. E campanhas voltadas para condomínios residenciais, para que os vizinhos se solidarizem e também contribuam com as denúncias desses casos de violência doméstica. Em relação aos canais que as pessoas podem, né, procurar informar, a gente tem a central, que é a 180, né, que é o canal de atendimento, aí, central de atendimento à mulher, pode ser também pelo 190, também agora tem tem uma série de outros serviços disponíveis no site da Defensoria Pública de São Paulo. Fazendo né, essa questão da violência doméstica, então, assim,
o período da pandemia, né? Então, assim, é um momento que ela precisava estar em proteção em casa, mas o fator da pandemia, a pandemia está sendo um fator que está colocando ela mais em situação de risco, né? Existem alguns serviços que são tanto os municipais quanto estaduais e nacionais. Os nacionais foram os que eu falei, que é o 180, né? 190 também, e os municipais e estaduais de São Paulo, a gente tem aqui os municipais que são centros de referência de atendimento à mulher, né? Que são locais extremamente importantes, que eles trabalham com o quê? Com acolhimento, o acompanhamento e o apoio, né? A essa mulher nesse período que ela se sente fragilizada, apoiá-la nas decisões que ela achar que é melhor naquele momento para ela. Alguns locais também têm orientação jurídica, e eles encaminham também para abrigos ou centros de acolhimento. Tem outros espaços que também são centros de cidadania e ONGs, né? Que aí esses centros de cidadania e ONGs, eles já têm um olhar mais também para fazer uma qualificação profissional dessa mulher, né? Então eles também fazem um acolhimento, fazem ali um acompanhamento, mas também vai capacitar essa mulher, porque muitas vezes elas se sentem o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a gente vê que a violência doméstica ela tem todo um ciclo, né, que se forma, e quando chega nesse período que ela vai buscar uma ajuda, já está num estágio que ela já está praticamente desacreditada até de si mesma, né? Então esses espaços que existem, esses centros de referência, são extremamente fundamentais para apoiar essa mulher, para ela ter uma rede de apoio, para ela saber que ela não está sozinha. Aqui na região da Zona Sul, a gente tem o Centro de Cidadania da Mulher, né, que fica ali, tem um aqui na Rua Mário Lopes Leão, ali em Santo Amaro, e aqui na região da Cidade Ademar, né, Casa da Mulher Crescer. Eles trabalham com esses projetos, estão visando qualificação profissional, para ela ter mais autonomia financeira, e também ter ficar mais ciente dos seus direitos enquanto cidadã. Também tem outros projetos que a gente verificou, então assim, tem o projeto Sebrae delas, né, que é um projeto que começou e piloto em 2018, 2019, e aí teve um aumento aí na busca desses projetos, na busca de pessoas para saber desses projetos durante a pandemia de 2020. Bom, esse foi os dados que eu peguei, a gente pode discutir mais informações durante as nossas próximas rodadas. E fazendo aí o fechamento com a pergunta que a Lia deixou, o que é ser mulher na contemporaneidade, essa questão da mulher na sociedade, isso foi uma coisa que eu fui me dando conta ao longo da minha vida, né? Eu vim de uma geração que não se falava tanto nisso, então eu fui percebendo algumas experiências que eu tive, e que eu era barrada, que eu tive que brigar para poder ter espaço, conseguir as coisas. Então, para mim, no meu ponto de vista, seria, eu acho que continuar o que já foi conquistado até agora, né, dar continuidade a essas conquistas, que essa quebra de paradigmas, né, essa definição de mulher, o que é mulher, mas do ponto de vista de quem, né, esses modelos que são criados, que tentam colocar, né, todo mundo dentro de um modelinho. Então, por exemplo, eu, no caso, não escolhi a maternidade para me realizar como mulher, né, acho maravilhosa a maternidade para quem tem, mas não é o meu caso, eu não escolhi isso, mas eu percebi que isso era muito cobrado, né, então eu sempre gostei muito de estudar, estudar e querer ter meu dinheiro, desde me lembro por gente, então, e eu só paguei, tive um preço para conseguir o que eu queria, eu tive que enfrentar algumas coisas. Então, acho que, assim, a mulher ela é muito educada, assim, vou dizer, do meu ponto de vista, assim, da minha educação, para ficar envolvida apenas no universo ali doméstico, né? Eu gosto da minha casa, gosto de cuidar da minha casa, nada contra, mas eu acho que quando eu falo ficar unicamente, exclusivamente só cuidando do universo doméstico, podar e desestimular, né, a mulher de ter possibilidades de escolhas além, né,
dessas que é sempre impostas a ela, né? Eu acho que é isso que, nesse momento, eu fecho aqui minha fala e agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigada, Flávia, pela sua fala. Muito importante, né, todo o seu trabalho. A gente vai ter oportunidade de discutir mais. Acho que tem muita gente que vai querer muito conversar com você e a gente vai dar prosseguimento às novas falas, mas com certeza a sua fala contribuiu muito desde já. Bom, vamos, Lilian, se você puder falar um pouquinho, né, Lilian Faria Ferreira, falar um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho no SENAC. Vou falar um pouquinho, Cília, obrigada. Também gostaria de agradecer o convite. Fui pensando aqui, repensando o que eu iria falar a partir das falas que apareceram. Acho que estamos muito alinhadas, né? Mas eu queria, então, sou professora do Centro Universitário SENAC, eu vou chegar lá, mas eu queria começar do começo, do meu nascimento, né? Eu fui designada ao nascer como mulher, me identifiquei com esse gênero, né? Me performo durante a minha vida. E queria dizer que, né, por essas minhas escolhas, esse meu modo de ser, eu tenho peso sobre meus ombros, sofro, né? E sofro no sentido de ser da violência mesmo, porque no mundo machista que a gente vive, né, estruturalmente machista, esse impacto de ser mulher, ele é violento. Sei dos privilégios que tenho, né? Identifiquei na fala da Bia, da Flávia, esses elementos. Né, eu sou uma mulher que não tem deficiência, que sou cisgênera, sou da classe média, num país que se separa entre branco e negro, eu sou considerada branca. A gente sabe como essas múltiplas intersecções, esses múltiplos marcadores, eles pesam no ombro das mulheres de forma diferente, elas sofrem barreiras sociais por conta disso, preconceitos, dependendo dessas intersecções, mais ou menos, né, em lugares distintos, sei então desses privilégios, mas também faço parte do grupo que tem uma vida marcada de uma forma violenta por esse ser mulher. Não por isso, não quero deixar de valorizar os avanços, né, e as minhas antepassadas que lutaram tanto, dedicaram a sua vida para essas melhorias, né, para a mulher conseguir esse espaço, condições aí de vida, de opinião, de ser, estar em lugares, né, sei desses avanços todos, mas ainda estamos num momento que é necessária, essa luta é necessária. Mas queria falar da minha trajetória como pesquisadora no SENAC, e aí vou entrar um pouco, aí no finalzinho eu falo da pergunta que foi colocada aí como provocação para o debate. Eu trabalho a questão de gênero, esse trabalho é recente na minha vida, né? No meu mestrado, eu sou cientista social de formação, de graduação. No meu mestrado, eu optei por realizar pesquisa no campo da educação, mas esses temas já me atraíam, já me interessavam, tanto que eu escolhi como objeto de estudo no meu mestrado, um curso, eu estava avaliando as práticas avaliativas. Eu tinha alguns cursos que eu poderia avaliar, que eu trabalhava numa instituição pública, que fazia cursos que formava servidores públicos. E eu tinha várias opções de curso, e eu escolhi justamente um que eu não estava atuando diretamente, mas eu poderia ter escolhido outro, escolhi esse por esse meu interesse, que era um curso de sensibilização, eles falavam, que era para a cidadania LGBT. Então, essa fundação que eu atuava, ela capacitava servidores públicos ou sensibilizava em questões relacionadas ao atendimento da população LGBT. E então, está lá, né, tá no meu, como pesquisadora, embora eu não tenha desenvolvido questões desse conteúdo, desse objeto, eu trabalhei as práticas avaliativas, conversei com pessoas que passaram pelo curso, mas já estava ali, na minha trajetória. Logo na sequência, quando eu defendi o mestrado, eu entrei no SENAC como professora, e 2 anos depois eu entrei como professora na disciplina de Ética, Cidadania e Sustentabilidade. Foi uma virada aí na minha vida profissional. Conheci essas pessoas maravilhosas que estão falando aí com vocês, que eu admiro muito, e que são parceiros, né, em várias frentes, em várias atuações. Eu vou destacar algumas delas,
né? Mas né, ao entrar nessa disciplina, conheci a Lia Mara, conheci o Gustavo Menon, conheci a Ângela como docentes, né? E começamos a pensar ações aí que pudessem complementar essas ações dentro do SENAC, desde 2018 isso. E começamos com o programa Diálogos pela Alteridade, que até vou fazer um convite para vocês, se alguém puder colocar o link aí, senão depois eu coloco no chat. Mas semana que vem a gente vai fazer mais um Diálogos com o tema de gênero também. A gente tem feito, eu tenho ficado responsável pela coordenação do evento, o Gustavo coordena o programa, mas eu tenho ficado responsável pela coordenação do evento relacionado a gênero já há algum tempo, e a gente chama pesquisadores de fora, porque a gente quer ouvir, saber o que está acontecendo, e vem uma pesquisadora da UNB para falar exatamente das mulheres nesse contexto pandêmico, né? Então vai entrar a questão interseccional, vai entrar a geração, vai entrar a questão do trabalho, da mãe, né, dessas múltiplas tarefas e suas condições hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo. E então, né, tem o Diálogos. Em 2018 também, eu e a Lia fizemos um programa de extensão, um projeto de extensão, lá no CCM, que a Flávia comentou, muito bacana ela ter resgatado essas instituições que são públicas e fazem atendimento, como ela falou, inclusive psicológico, jurídico, para essas mulheres vítimas de violência, né? O CCM não é específico da violência, ela falou centro de referência, que é específico, mas elas, né, como eu e a Lia pudemos ver durante a nossa pesquisa. Esqueci de falar que o Diálogos, eu não podia deixar de falar, a Thalita está com a gente também desde 2018, aí que a gente fez a parceria com a biblioteca, não podia esquecer de falar, talvez ela fale aí um pouco mais sobre o que tem sido o programa Diálogos lá dentro do SENAC. Mas então, esse programa de extensão com o CCM, que a Flávia falou, trouxe para a gente uma vivência muito bacana, né, ao redor ali, muito próximo do Campus Santo Amaro, do que esse trabalho com essas mulheres. A gente trabalhou com mulheres específicas, artesãs, que viviam do seu artesanato, que conseguiram, muitas delas, sair da situação de violência por conta desse desenvolvimento aí, desse trabalho realizado com o CCM. Foi muito bonito, a gente trabalhou com alunos diversos, de audiovisual, inclusive, de gestão financeira, de fotografia, e eles fizeram um trabalho lindo no final, com exposição, e a gente trabalhou com suas memórias. Então, é algo que a gente está trabalhando. E outras ações, o SENAC fez, eu lembro da Simone, fazendo atividades relacionadas à mulher, a gênero, me chamando também para participar, junto com os estudantes. Então, várias ações vêm acontecendo, e eu estou sendo incorporada, estou sendo chamada para participar. Vi que tem algumas perguntas aqui, depois eu dou uma olhadinha no chat. Tenho o prazer de participar e estar junto, né? E agora, né? Antes de falar do agora, eu queria falar do meu doutorado também. Eu estou aí namorando um doutorado, fazendo um projeto de pesquisa, e aí eu queria voltar exatamente para esse campo de gênero. E por isso eu estou tendo contato com várias instituições, tive contato com a USP, com o escritório de mulheres lá da USP, fiz curso com eles, viajei em 2019, fui para o Chile, conheci 3 universidades, tentando saber o que elas estavam fazendo lá em termos de formação para os docentes em gênero, ou outras ações dentro da universidade, vi seus problemas, identifiquei muito com os nossos problemas aqui no Brasil. Fui para o México, conversei com uma responsável por um setor dentro da UNAM, que é a Universidade Nacional do México, que já lá naquela época, ou seja, agora quase 20 anos, lá eram 15 anos, que eles tinham esse setor especial para tratar de questões de gênero, que faziam, por exemplo, pesquisas internas para saber quadro de funcionários, quadro de professores, o currículo, como o currículo estava permeado por essas questões de gênero, e então, a partir da identificação, a gente conseguia pensar ações, né, a Flávia veio aqui trazendo dados, né, e é exatamente isso, quando a gente identifica, a gente consegue pensar em ações, e contando também os problemas, né? Eu lembro dela falar, não, a gente identifica, mas aí partir para ação é outra coisa, né? Como que a gente consegue melhorar a equidade dentro da universidade? Então, tem sido essa minha trajetória, e eu vi que meu tempo aqui está estourando, gente, eu não queria tomar o tempo das demais que vão falar, mas só falo que agora estou envolvida no projeto de pesquisa junto com a Lia, junto com o Gustavo, que a Lia falou aí um pouco, que é o Direitos Humanos, Gênero e Epistemologias do Sul, e temos aí até estudantes que fazem parte, são 9 estudantes, a gente chamou, né, para participar essa noite, e desses 9 estudantes, 6 estão
lidando diretamente com a temática de gênero e falando sobre a mulher, temática de gênero dentro dos seus campos, né, de estudo audiovisual, hotelaria, gestão pública, tem vários temas interessantes. E a pergunta, deixa eu ir para a pergunta aqui, para não perder, o que é ser mulher na contemporaneidade, vou na linha do que a Flávia falou, do que a Beatriz falou, né, do que eu fui amadurecendo o que eu ia falar para vocês hoje aqui, mas é que essas várias mulheres, elas são atravessadas por diversos marcadores sociais e culturais, como já falei, da sexualidade, raça, etnia, classe, geração, deficiência, localidade, e aí, e por tudo isso, né, elas são sobrecarregadas e sofrem preconceitos e barreiras sociais diversas, e por tudo isso eu diria que somos guerreiras. Mas eu não queria dizer isso de um jeito romantizado, porque eu não acho isso bacana, né? Eu não gostaria de ser guerreira. Já ouvi muitas mulheres também falando que não, a gente não, né? Isso cansa, é pesado, é triste, né? Eu não acho legal ser guerreira, mas temos que ser. Estamos no campo, né? Pela vida, pela sobrevivência, muitas pessoas sofrem violências distintas e tem que resistir para existir, né? A gente sabe que é assim que acontece, mas a gente tem procurado, então, como guerreiras, como essas mulheres que estão procurando saídas e avanços, procurando táticas de resistência e sobrevivência, de questionamento, de desconstrução dessa desigualdade. A gente está construindo redes de apoio, de trocas, de parcerias, temos feito isso buscando esses avanços. Então, pessoal, eu tinha alguns dados também aqui para falar para vocês, acho que a Flávia trouxe alguns bacanas. Saíram pesquisas recentes do PNAD, do IBGE, CEPAL, Instituto Gênero e Número, Sempre Vida, Organização Feminista, FEBRABAN, que é a Organização dos Bancos, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, falando nesse momento pandêmico como as mulheres estão mais sobrecarregadas, ou seja, e as mulheres, né, e as pessoas, e o grupo social mais vulnerável, como ele sofre mais nesse período, com esse governo atual que estamos aqui tendo no Brasil também, né, vários avanços estão sendo perdidos, estamos num momento assim, de retrocesso, que falam, então, desse desgaste e dessa sobrecarga da mulher hoje, respondendo a pergunta aí feita pelo grupo. Agradeço. Termino aqui minha fala. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, Lilian, por essa oportunidade de te ouvir. Como você falou, guerreira, porque você falou, e aí, conforme você ia falando, numa rapidez imensa, assim, a gente percebe essa ansiedade de resolver as coisas, de estar por dentro do que é necessário fazer para melhorar a condição da mulher e entender um pouco, antes de melhorar, entender essa questão com as pesquisas, e isso é muito legal. Então, quem está assistindo aí vai poder depois conversar mais com a Lilian e fazer as perguntas das várias frentes em que ela atua e ajudar nessas frentes, partilhar com a gente nessa busca. Muito obrigada, Lilian. Eu acho que agora, depois dessa fala, né, acho que a gente tem que ouvir um pouco a aluna. Então, a gente tem a aluna Vitória, não sei se ela está por aqui, se ela consegue falar agora. Eu vou mudar um pouquinho aqui, seria a Rosana, mas, Rosana, eu peço para você esperar só mais um pouquinho para a gente poder ouvir a Vitória, a aluna nossa. Não sei se ela está ouvindo, se ela consegue falar agora. Consegue, Boa né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Vitória Hetz, eu faço graduação de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Senac Santo Amaro. Participo também do Senac em Movimento, né? A gente faz algumas divulgações desse evento, né, no nosso perfil do Instagram. E eu achei esses pontos que vocês apresentaram muito relevantes, a questão das barreiras sociais diversas que a mulher enfrenta na contemporaneidade. Eu gostaria de falar sobre o empreendedorismo feminino, que tem crescido muito atualmente devido à pandemia, tudo teve que se voltar ao online, né? Eu possuo um negócio online que auxilia cacheadas nos cuidados com seu cabelo através de conteúdo explicativo e prático. Eu vi que esse era um problema pelo qual passei na minha adolescência, foram problemas de baixa autoestima e o padrão de beleza imposto pela sociedade, que antigamente o cabelo liso era o único bonito, o restante que não se enquadrasse nesse perfil era mal olhado, mal visto e não se encaixava no padrão.
Então, eu vi esse problema e resolvi ajudar as mulheres com essa realidade. Muitas mulheres elas se sentem reprimidas de soltar o cabelo e mostrar ele totalmente natural, por medo das pessoas olharem estranho e falarem, não serem aceitas, né? Não serem aceitas. Então, realmente é preciso você ter coragem para você assumir quem você realmente é, sair desse perfil ideal de corpos, de cabelos, que aparecem toda hora na mídia, na publicidade tradicional, que a gente precisa, sim, batalhar para tirar todo esse estereótipo de corpo ideal, né, que são impostos, às vezes, nem são por mulheres, são pela mídia no geral. Então, é necessário a gente ter força para a gente seguir nossos sonhos, expressar as nossas opiniões, né, em meio a todos esses padrões. Usar a roupa que quiser, sem ter medo de sair nas ruas também. E estabelecer esse nosso lugar de ter liberdade de expressão, né? A minha irmã também, ela tem um empreendedorismo paralelo, que é um brechó, né, de roupas sustentáveis, que também tira esse padrão de moda, né, que é só para corpos magros, né? Pode também, ela acrescenta plus size também, roupas fora do padrão de corpo. Então, nós duas, a gente tenta criar um empreendedorismo que agregue todos os tipos de mulheres, para que todas se aceitem do jeito que elas são, se amem e se cuidem nesse momento tão difícil que estamos passando, e se conheçam e se cuidem, né? Se amem do jeito que são. Que Então, ótimo. Pode falar. então a minha resposta do que é ser mulher é realmente lutar por isso, né? Por esse espaço. Muito legal, Vitória. Se você quiser falar mais um pouco, pode falar. Não te cortei, não, é que eu achei que você tivesse acabado, mas pode falar, se você quiser continuar falando. Não, eu já falei tudo, era isso mesmo. Não tem Muito legal. problema. A gente perceber jovens inovando de verdade, né? Não simplesmente mantendo algo que veio como consumismo, como padrão, mas inovando, trazendo aí, buscando um novo empreendedorismo, buscando aí combater os padrões, né, que estão todos colocados, que muitas vezes impedem as pessoas de se colocarem como elas são, e as mulheres, no caso, né, tendo que obedecer a determinados padrões que muitas vezes foram colocados, como você colocou, nem por elas próprias. Muito legal. Você e sua irmã aí nesse campo, nessa novidade, e como vocês, eu tenho certeza, muitas outras jovens também nesse caminho. Obrigada, Vitória. Daqui a pouco a gente conversa mais. Então, agora vamos ouvir a Rosana Bedinelli, professora do curso de Pedagogia, que trabalha com educação inclusiva. Por favor, Rosana. Olá, boa noite. Primeiro, queria agradecer muito, é sempre um grande prazer poder participar, então agradecer aí vocês o convite. Eu tô sem fone, então não sei se tá bom, meus fones aqui em casa, entre filhos, maridos, cachorro, eles somem. Eu estou ouvindo bem. Eu estou. É algo assim muito... Então tá bom. Então, muito obrigada pelo convite, estamos aí. Vou colocar meu cronômetro, porque eu me empolgo e eu falo demais. Bom, eu queria primeiro me apresentar, né? Eu pedi permissão aí para a Liamara para fazer uma apresentação, caso tenha pessoas com deficiência visual assistindo. Meu nome é Rosana, eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos na altura do ombro, óculos com armação branca. Atrás de mim tem um quadro com tons de bege e marrom. Estou usando uma blusa branca estampada. Eu sou professora de educação inclusiva no SENAC, faço parte de supervisão de estágio da pedagogia, e sou da área de educação inclusiva, milito na área da educação inclusiva, e eu vou encerrar minha fala um pouco nesse sentido, né? Corroborando aí com o que as meninas falaram, a Flávia, a Lilian, a Bia, a Vitória, é muito recorrente a palavra violência, né?
a palavra violência e a palavra medo. A gente vai falar do papel da mulher, do lugar da mulher e tal, e a gente sempre acaba, e não tem como não falar dessa questão do medo e da violência. Assim como a Lilian falou, vou voltar desde lá do nascimento, acho que a Flávia também falou isso, a gente vai se formando, né? Também, como os nossos referenciais teóricos vão nos dizendo, a gente aprende, a gente vai se formando mulher, a partir de estereótipos ou não, né, de gênero. E quando eu olho para trás, hoje eu tenho lá quase meus 50 anos, meus 48 anos, eu olho para trás e vejo o quanto o mercado de trabalho é violento, né? Violento em vários sentidos aí, que a gente conversou aqui já, as mulheres que foram apresentadas falaram das diferentes violências que a gente sofre. Mas quando eu entrei a minha primeira formação é comunicação social, eu sou cineasta de primeira formação. E quando a gente fala o meu marido abriu a porta, desculpa. Quando eu olho para trás e vejo todo o meu histórico, eu comecei a trabalhar em banco, né, numa instituição financeira, e fiquei lá por 12 anos, fiz carreirinha, entrei como estagiária, virei assistente de marketing, analista de marketing. Os últimos 6 anos eu fui secretária do dono do banco, enfim. As violências foram diversas. Violências simbólicas, violências reais, enfim, por ser mulher, né? E a objetificação da mulher é gigantesca, né? Mas eu não tinha consciência disso. Quando eu olho para trás, eu vejo situações extremamente óbvias, mas eu não tinha consciência disso. Situações que eram constrangedoras, que tinham relação com assédio, e que muitas vezes eu entendia lá nos meus 18, 19, 20 anos até como elogio, né? Então, o que eu trago, e aí voando de lá para hoje, o que eu percebo, eu sou da década de 70, é que essas discussões elas foram tomando um corpo muito importante, né? E aí, uma das minhas discussões, enquanto professora de educação inclusiva, e a gente fala sobre direito de educação de todas e todos, é trazer a discussão de gênero na minha disciplina também. Porque eu acho que a gente tem que formar professores e professoras que vão discutir isso na escola, apesar mesmo, né, do momento que a gente se encontra, apesar de terem retirado essa discussão da BNCC, de falar sobre sexualidade só no 8º ano, nos anos finais do fundamental. Então, eu converso muito com os meus alunos e alunas sobre a importância da gente fazer discussões de gênero, de fazer discussões sobre gênero e sexualidade desde a educação infantil. Claro que respeitando a forma com que a gente fala, os temas, né? Mas essa discussão, ela tem que estar lá, para a gente conseguir enxergar o que antes, na minha geração, muitas vezes não se enxergavam, ou não se enxergava. Né? Hoje a gente conversa, tenho filhos, um de 22, outro de 19 anos, as meninas com 15 anos no colégio que eles fizeram já eram super empoderadas e politizadas e militantes, né, no feminismo, na luta e na discussão, e não aceitavam, né, até, claro que na adolescência a vara enverga muito, né, então radicalizavam as discussões, e isso era maravilhoso, né, isso era muito legal. É muito diferente dos meus 15 anos, 14, 13, enfim. Então, acho que o meu papel enquanto educadora, e aí eu trago um pouco isso para a gente, né, caminhar aí, já foram 5 minutos para o final, de formar professores e professoras que percebam a importância da gente conversar sobre gênero e sexualidade na escola, porque não falar, calar e fingir que não está vendo traz consequências violentas seríssimas. Né? E aí, quando a gente vai para a área da educação inclusiva mesmo, vamos falar de mulheres com deficiência, a gente vai falar sobre mulheres, primeiro, pessoas com deficiência que muitas vezes não são desumanizadas, né?
perdem a sua humanidade, por serem pessoas com deficiência, perdem a sua, não têm o direito à sexualidade, não têm o direito ao casamento, não têm o direito de namorar, sofrem até hoje com esterilização sem obrigatório, né, que a família faz, enfim, que fere direitos humanos e que isso está muito claro, seja, né, na Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos, em uma série de documentos aí, mas que acontece, continua acontecendo, né? Então, essa discussão tem que estar na escola o tempo todo, desde pequenininho, né? Não tem como a gente fazer essa discussão já só adultos, não tem como o Ministério da Educação achar que isso não pode ser discutido, isso tem que ser discutido e tem que estar em pauta sempre. Trazendo só alguns dados, a Flávia trouxe alguns, eu vou só corroborar. Segundo o IPEA, é um estudo que foi feito entre 2011 e 2016, e aí a gente imagina o que não está acontecendo agora, neste momento de pandemia, né? Que os dados não chegam, como a Flávia tão bem falou, já são dados que não são completos, imagina agora, né? Do total de estupros ocorridos aqui no Brasil, aproximadamente 10,3% das vítimas tinham alguma deficiência. 31% desses casos contra pessoas com deficiência intelectual e 29,6% contra aquelas tidas aí como transtorno mental, provavelmente pessoas da saúde, né, da área da saúde mental. Outro dado é que 12% do total dos casos de estupro coletivo foram contra pessoas com alguma deficiência. Em 2016, o total de casos registrados foi de 22.799. As mulheres com deficiência, elas não têm o direito de ser mulher. E isso é uma questão que é extremamente importante da gente conversar e ter sempre em mente. E que eu trago aí para as minhas discussões na minha sala de aula. Desde pequenos, desde a educação infantil, para o resto do processo educacional. Eu acho que a gente tem que estar sempre aí trazendo mulheres com deficiência, não é fácil, né? Não é fácil encontrar palestrantes, mulheres com deficiência para trazer, mas a gente tem que estar sempre batalhando, a gente sempre está buscando, né, nos diferentes grupos. Por que não é fácil? Porque é invisibilizado, não porque não tenha, né? Porque existe uma invisibilidade gigante sobre isso. E aí eu encerro, aí são 9 minutos, desculpa, era para ter sido 7, com a mulher da contemporaneidade. Acho que é tudo isso que a gente falou, que as meninas falaram aí, é um papel político, sem dúvida nenhuma, né, de muita luta, e cada uma sabe das lutas que tem pela frente. E é isso aí. Obrigada. Obrigada eu. A gente sabe que comunicação é política também, né? Então é muito importante que a gente pense sempre nessa forma de comunicar. Então, você como comunicadora coloca isso como fato, né, que falar sobre é sempre melhor do que se calar, porque é dessa forma que a gente consegue atuar em algo que é necessário. Agora a gente vai para conversar com a Thalita, que é a última fala dentre as que a gente tem aqui, formalmente colocada, mas isso não quer dizer que depois a gente não tenha várias outras falas que venham aí do público que está assistindo em relação às perguntas que vocês queiram colocar ou algumas observações a cada uma das que já falaram. Então, Thalita, por favor, agora a fala é sua. Sou a Thalita, muitos gostaria de agradecer pelo convite, por mulheres que admiro, por serem também, né, minhas companheiras de trabalho, temos alunas aqui, isso é muito legal, poder falar sobre esse tema tão importante. Eu sou responsável pela Modateca do Centro Universitário Senac Santo Amaro e também pelos eventos da biblioteca. Eu faço parte, né, do grupo do Diálogos pela Alteridade, junto com os professores Gustavo, a Lígia, que realiza
encontros com as temáticas, né, sobre gênero, diversidade, cultura de paz, direitos humanos. E, além disso, eu tenho um projeto social, criei um projeto social em 2019, que se chama Transmutações do Feminino. É uma ação que leva consultoria de moda para as moradoras de periferias na cidade de São Paulo, por eu ser formada em moda, inclusive, né, e ter especialização, eu criei esse projeto em prol do empoderamento e da autoestima da mulher. Paralelo a isso, a pergunta, né, sobre a mulher na contemporaneidade é muito difícil de responder, né? Para mim, é como se fosse uma permissão, né? Eu me permitir de ter a oportunidade de exercer a minha capacidade, que tem muito essa questão, né? Essa força do feminismo, desde o nosso existencialismo como mulher, né? Se a gente for pensar aí em todo o contexto, em toda a história e também em questões de antropologia. E eu levo muito em consideração a minha ancestralidade, as mulheres que vieram antes de mim, né? Avós, mãe, e também as minhas narrativas de vida. Eu vivi de perto a violência doméstica, né? Então, desde pequena, eu tive a oportunidade de enxergar como que essas lutas, né, elas vêm criando força, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos fortalecer ainda mais como, né? Então eu ainda vejo também uma luta no qual não se encaixam os pensamentos. Então acredito que o meu projeto, né, e todo o meu trabalho como mulher é fazer com que as mulheres se unam, né, se unem, né, tanto que o Transmutações é muito sobre isso, muito sobre qual é o seu lugar, qual é a sua imagem, o seu papel como mulher, o que se perdeu por conta de tudo que veio vivendo até então, né? Os meus encontros são com mulheres que sofreram múltiplas vivências, aí, passaram por muitas experiências, e elas estão resistindo. Então, é muito sobre não desista, continue resistindo, que a gente vai chegar em algum lugar. E eu me uno a essas mulheres, né, para poder a gente dar as mãos e andar juntas e melhorar esse mundo, né, que estamos vivendo. Estou no momento de estudar sobre o feminismo, né, então eu estudo tanto e leio livros que e contra também a questão, estudar, né, mulheres feministas, estudar também a existência do indivíduo, como existencialismo, como o em prol do coletivo também. E estou aprendendo muito, e tudo que eu aprendo eu tento levar e apresentar para as meninas, né, no projeto. Elas não têm tantas informações como a gente tem, né? Então, se a gente for falar de privilégio aí, eu sou uma mulher que nasceu, cresceu na periferia e que tive que lutar para chegar a um lugar onde eu estou. E enxergando isso, eu tenho um prazer de poder levar aquilo que eu aprendo, estou aprendendo durante a vida, para essas mulheres que não têm nem como chegar onde eu estou. Então, é muito sobre esse lugar da troca e também de fortalecer o nosso feminino, que ele é muito, muito, muito forte, se a gente for pensar em questões religiosas, políticas, sociais, quanta coisa bacana já aconteceu e quanta coisa
ruim também já aconteceu e acontece. É muito sobre isso. E dizer também, né, uma das coisas bacanas que eu ando percebendo e leio sobre é que a maioria dos projetos sociais em periferia são encabeçados por mulheres e também redes sociais. Então, né, pegando aí um pouquinho do recorte da Vitória, o empreendedorismo feminino ele é muito, muito forte no mercado, né? Então a gente está aí numa luta constante e acredito que é isso, é pegar na mão e vamos, que a gente consegue, eu acho. Acho não. Com certeza, dentro de mim, né? Não nos calar, então, que a gente possa ter sempre mais força para que isso não aconteça. Obrigada. Muito obrigada, Thalita. A gente estava aqui ouvindo você com bastante atenção, essa sua fala de transformar, transmutar, né? Mas, claro, sempre antes disso e com isso, junto a isso, levando informações, é muito importante, porque não adianta nada a gente pensar em transformar e transmutar, mas se a gente não tiver consciência para onde a gente quer ir, ou qual é a situação em que a gente se encontra, e daí poder realmente traçar um caminho, né, para uma transformação que a gente queira. Muito legal. E com a sua fala, a gente encerra esse primeiro bloco, né? E a gente vai começar um segundo bloco, que aí sim é um bloco onde outras falas vão encontrar com a de vocês, perguntas vão ser colocadas. Eu só queria esclarecer o público que vocês têm duas formas de fazer essas perguntas, ou vocês podem levantar a mão, né? E aí, por inscrição, eu vou dando a fala a vocês, acho que até é mais rápido, mais prático, como vocês preferirem, ou vocês podem colocar no chat a pergunta, e eu leio a pergunta, ou a Simone, que também vai estar acompanhando, pode ler, e a gente faz a pergunta, só que aí vocês têm que dizer a quem se direciona, porque eu vi que tem uma pergunta aqui, que eu não sei exatamente a quem está sendo direcionado, acho que é a Rosana, né? Não tenho certeza, a Giovana fez uma pergunta, quando você notou, acho que é uma primeira pergunta que já está aqui, acho que eu já posso começar com ela, tá? Antes de começar, deixa eu fazer a pergunta, então que fique bastante claro só isso, que quem quiser, a hora que quiser, pode conversar com qualquer uma das apresentadoras, pode ser aqui pelo bate-papo, né, pelo chat, ou pode ser levantando a mão e a gente dá a fala a vocês, tá bom? Tem uma primeira pergunta aqui, né? Giovana, você se direcionou a alguém em especial? A pergunta seria, né, quando você notou que seria e é tratada de forma diferente por ser mulher? Qual a sua primeira lembrança sobre isso? Eu acho que isso foi em relação a Rosana. Ela respondeu aqui embaixo, ela falou que foi para todas. Ela perguntou para a galera aqui, para nós. Então a gente pode colocar, porque eu acho que é legal a gente, né, vamos colocar para discutir. Então, quando você precisa repetir a pergunta ou não precisa? Essa pergunta dela me lembrou as perguntas, né, quando eu leio sobre o movimento negro, né, e as mulheres se dizem quando elas se perceberam negras, né, quando se perceberam ou colocadas nesse lugar de segregação, né, você é diferente a partir disso. Então, a pergunta dela eu achei super bacana, Lia, porque eu não tinha pensado assim da mulher, porque o que eu escuto e leio é só quando a gente está falando de raça, etnia, e aí estava tentando aqui relembrar, não lembro do fato em si, mas eu lembro na adolescência, né, de ser colocada dessa forma, né, olha, se você não quer que mexam com você na rua, não o fato de ser mulher, mas de ser objeto, né, se não quer, então, por favor, use camiseta, use roupa larga, né, porque a culpa é sua, né, de você estar sendo assediada. Fiquei tentando voltar nas lembranças e eu lembro dessa muito forte, né, de conhecer uma pessoa que andava com roupas diferentes e todo mundo comentar, ela reclama que os homens mexem com ela na rua, mas olha como ela se coloca, né? Vi agora recentemente uma pessoa que recebeu uma notificação dentro do condomínio por estar usando
roupa de ginástica dentro do condomínio, enfim, né? Então, a gente pergunta, o problema é de quem, né? Da pessoa, do jeito que ela da mulher, do jeito que ela anda, se coloca, ou dessa violência que está autorizada, né? Foi essa minha lembrança com a pergunta da Giovana. Se alguém tiver outra lembrança, acho que mais, né, tem a idade, né? Sobre essa diferenciação, acho bacana trazer para cá. Porque os homens podem andar sem camiseta, isso que eu quis dizer, né? Pensando que é uma lembrança de ser mulher, né? Eles podem andar de camiseta regata, aparecendo o peito e tudo bem, né? Eu lembro uma bem nova, assim, na escola, porque eu sempre gostei de estudar, enfim, eu era aquela típica aluna CDF que tirava nota muito alta. E aí, uma vez, um menino ficou muito bravo porque estavam zoando ele, porque eu devia ter, o quê, uns 9 anos, era bem nova, porque, olha só, tu tirou nota de matemática menor que a menina, assim. E aí, ele tava bravo porque a menina tava com uma nota mais alta que a dele. E acho que essa foi a primeira vez, assim, que eu lembro de eu ter demorado para entender porque que era uma questão. E depois pensar, nossa, né, realmente, que bobagem, assim. Aí depois a adolescência mesmo, esse lance de ser sexualizada, né. Eu lembro muito claramente, eu estudava escola pública e educação física num horário separado das aulas, né. Então eu tinha aula de manhã, eu tinha que fazer educação física à tarde. E aí eu caminhava da minha casa até a minha escola, porque eu morava numa cidade super pequena e em 30 minutos de caminhada você estava em qualquer ponto da cidade. E aí eu estava caminhando também, eu estava de short e mexeram comigo na rua foi a primeira vez, assim, eu devia ter uns 12 anos. E acho que esses dois, assim, me marcam muito. Um em relação à questão do desprezo intelectual e outro em relação à sexualização. Então é muito nova, né, que a gente se dá conta disso. Eu também tenho uma lembrança. Eu também assim, sou dos anos 70 e assim, para mim era muito... Eu não tinha tanta consciência das coisas que aconteciam. Mas uma coisa quando a Giovana fez essa pergunta, automaticamente me veio, porque foi uma lembrança que realmente, dali em diante, eu comecei a ver as coisas com outros olhos, assim, comecei a ficar mais atenta. Mas por que essa diferença? Eu sou a segunda filha, né? O primeiro filho é o meu irmão mais velho. Na formatura dele, ele ficou no baile, teve a cerimônia, colação de grau e teve o baile, a formatura. Isso no ensino regular. Então, quando teve a minha formatura, eu não pude ficar, porque assim, meu irmão ficou na colação de grau e ficou no baile e ele voltou para casa sozinho depois de ônibus com os amigos. Na minha formatura, a família toda foi, participou da colação de grau, só que na hora do baile eu não podia ficar até o final. E eu lembro que eu fiquei assim, mas por que meu irmão pôde ficar? E por que ele pode voltar para casa sozinho de ônibus e eu não posso? A partir disso eu fiquei me perguntando. Aí foi na época que eu também comecei a querer trabalhar, eu tinha 14 anos, era a formatura do oitavo ano. Então foi uma pergunta que a Giovana fez, que eu falei, gente, como é incrível, né? Essas situações sutis do dia a dia, aí você começa a falar por que para ele pode e eu não posso, né? Também tem uma série de outras questões, assim, a minha família, nós somos descendentes de nordestinos, né? Então tem uma coisa muito assim, mulher, não pode ficar solta na rua, né? Não, porque você é mulher, não, imagina. E o homem não, ele tem essa coisa de ser empurrado para o mundo, para experimentar as coisas, né? Então tem essas questões também, assim, que também tem essas influências, assim, regionais também, né? A Lídia fez uma pergunta aqui, meninas, se uma de vocês for mãe, eu até fiquei pensando aqui na pergunta dela, eu gostaria de saber sua opinião sobre o fato de quando seu filho comente, o fato de seu filho, caso ele comente algum deslize ou malcriação, as pessoas dizem, onde está a mãe dessa criança que não está vendo isso? Lídia, aconteceu comigo, não faz muito tempo, e alguém reclamou de alguma atitude da minha filha menor, e aí uma outra mãe falou assim, não, ela tem mãe, né, querendo dizer assim, não vamos falar com a criança, ela tem mãe, né, então a mãe deve cuidar disso, deve tomar alguma ação em relação a isso.
E aí a primeira coisa que veio em relação da minha cabeça é que ela tem pai também, né? Por que tem que ser a mãe que tem que cuidar disso, né? E tem que dar essa atenção, essa assistência, ou dar conta da criação e do cuidado com a criança. Né? E lembrei de outras coisas também que aconteceram com a primeira pergunta da Giovana. Na escola, minha filha de 5 anos, já nessa criação também feminista, ela foi o primeiro dia de aula dela e ela voltou para casa. Mãe, eu não volto para aquela escola. Mas por que, filha? A professora é machista. 5 anos. Mas o que aconteceu? Ela pediu para os meninos levantarem a mão primeiro, para ela contar, fazer chamada, e depois as meninas. Não tinha necessidade, porque não contou, somos crianças, né? E aí ainda colocou no quadro tantos meninos e uma bola de futebol, tantas meninas e uma flor. Então ela ficou revoltadíssima. Então as crianças estão aí já percebendo isso, né? E vejo essa questão também, né, numa tenridade, como a Bia falou, com 12 anos, eu tenho uma adolescente de 13, saio com ela na rua e os olhares e as pessoas chamarem, e ainda ela né, é uma criança nessa fase da adolescência, e isso me magoa muito, incomoda muito, né? Então a gente sai de casa como se estivesse com uma carapaça, né? Pronta para briga, se alguém vier eu vou falar alguma coisa, sabe? Existe essa tensão toda. E, gente, se também outras pessoas que não só as convidadas quiserem responder, né, aqui no chat, acho que seria bacana escutar também. Posso falar? Com silêncio aí. Pode falar. Quando eu li a pergunta aí da Giovana, era da Giovana? A primeira foi da Giovana. Da Giovana, eu fiquei pensando, cara, que difícil, porque assim, a primeira violência eu lembro fácil. As violências que eu fui sofrendo desde que eu lembro da palavra, mas ela é tão feia que eu não vou falar. Mas que falaram na rua para mim quando eu tinha 13 anos e tal, o cara se masturbando no ônibus, enfim, as violências que a gente sofre dá para remontar, mas quando eu percebi que era por ser mulher, demorou muito. Eu não saquei que era porque eu era mulher, né? Isso aí eu percebi adulta mesmo, quando eu comecei a estudar, quando eu fui para pedagogia, que já era a segunda faculdade, que já tinha 2 filhos, eu fui percebendo a diferença por ser mulher bem depois. Por isso que na minha opinião, é tão importante essa discussão, está sempre ali como a mini Lisa Simpson, como disse o Marx, a filha da Lilia, que já aos 5 anos fala, cara, que mané florzinha, meu, né? Eu gosto de bola, poxa vida, né? Então, essa educação desde pequeno, para mim, é o que mais me toca mesmo. E até fazendo um paralelo sobre isso, que também, acho que também foi a Giovana, não lembro, comentou, né, sobre cadê a mãe, por que sempre a mãe, né? E aí me remonta também lá, vou voltar para a educação infantil, quando a gente não discute gênero e quando os professores reforçam, né, esses estereótipos de gênero nas brincadeiras, quando a gente não deixa os meninos brincarem de boneca, quer dizer, brincar de boneca não é nada além do que uma brincadeira, que é um jogo simbólico, que está fingindo que é o pai, assim, ele está remontando, e se tiver fingindo que é a mãe, está tudo bem também, enfim, ele está trazendo a sua realidade de casa para brincadeira, para brinquedoteca ou para sala de aula, enfim. Qual o problema? Então, a gente problematiza tanto isso que a gente já tira o direito do menino de brincar e que é feio. Então, aí a gente cria homens, adolescentes que vão crescer e que a gente estranha, né, as pessoas, enfim, a sociedade estranha quando está andando de carrinho com o seu próprio filho na rua. Ai, que lindo, gente! O pai passeando com o filho no carrinho. Eu já ouvi isso algumas vezes. Tipo, é filho do cara, né? Mas está tudo ali atrás. Então, o que eu falo muito para as alunas principalmente, assim, essa discussão se tornou uma coisa muito maluca desde
um ano antes das eleições, quando as discussões foram totalmente desvirtuadas e virou uma histeria nacional, de muitas famílias querer filmar a professora, aquela maluquice toda, e as famílias irem brigar com as professoras e professores, dizendo que não pode deixar o filho brincar disso, a filha brincar daquilo, que aquilo era ideologia de gênero, né? Quando a ideologia de gênero apareceu nesse ano pré-eleição. E aí eu falo para as alunas, porque elas se colocam muitas vezes nas nossas aulas, assim, mas o que a gente faz, Pro? Porque a gente realmente sofre muita pressão por parte das famílias. Eu falo, a gente se alimenta do arcabouço teórico, é para isso que a gente estuda. Porque a gente também tem um papel, enquanto escola, de sentar com as famílias e trazer essa discussão para as famílias. Né? Que muitas vezes a família também não sabe, não é na maldade, é realmente na falta de conhecimento. Então vamos trazer o Piaget, então vamos trazer o Vygotsky, então vamos trazer, enfim, né, todo esse nosso arcabouço teórico para dizer o que é um jogo simbólico, o que é brincadeira, o que é gênero, não existe ideologia de gênero. Né? Então, eu acho que o nosso papel formativo, ele é enorme e traz essas consequências ali na frente do que a Giovana falou, né? Por que a gente não chama o homem para a responsa? E a gente ainda diz que ele ajuda em casa, né? É justamente essa mesma questão, né? A questão sempre da comunicação. Na verdade, a gente precisa cada vez mais comunicar novas formas de percepção e a gente precisa... as mulheres têm que fazer isso, não precisa ser só as mulheres, mas as mulheres que sofrem essa violência, na verdade, somos nós que sofremos, então, da fala de quem sofre, tem que sair uma forma de combate, né? Combate essa forma de ver o mundo. E na verdade, a gente também tem, como foi dito aqui no chat, muitas mulheres que têm esse pensamento também machista e que, por vezes, né, não vamos dizer que é uma questão de culpa, mas é uma questão de não ter tido oportunidade de ouvir, de refletir, como foi colocado aqui, exatamente como vocês estão colocando, estão falando, né, necessidade de comunicar, de falar a respeito, não se calar, é muito importante. A gente não tem uma pergunta explícita colocada aqui, a gente tem muitos comentários, acho que vocês estão lendo aí também, mas tem um comentário aqui interessante da Giovana, que minha primeira lembrança é de quando tinha 7 anos, mais ou menos, e não pude brincar na chuva com as outras crianças da rua, porque a roupa ia marcar meu corpo. Eu achei isso muito forte, né? Uma criança de 7 anos impedida de brincar, porque o corpo ia marcar, e outras pessoas iriam, os homens, né, sei lá, quem impediu? A mãe, né? Foi a mãe que impediu, justamente aí essa posição da sociedade já se impondo com uma criança de 7 anos, um corpo, e aí ela até comenta, um corpo infantil que já era tido como alvo de olhares, né? Eu acho que isso é muito forte, muito verdadeiro e ainda muito verdadeiro. A gente pensa que isso está longe, mas não está longe, né? Apesar de a gente já ter vencido alguns degraus aí nessa luta, eu acho que isso ainda é muito real. Né? Uma mulher não pode colocar um shortinho mais curto, não pode pegar um metrô. Não faz muito tempo, quando minha filha ia para a faculdade de um shortinho mais curto, ela se sentia, ela ia, mas ela sabia que tinha muitos olhares, né? E ela enfrentou isso, ela tinha síndrome do pânico na época, mas mesmo assim ela ia, porque ela achava que ela tinha esse direito, e tinha. Eu ficava morrendo de medo como mãe, né? Mas respeitava o direito dela de fazer aquilo que ela julgava correto na luta que ela acreditava. Então, eu acho que são essas condições que as mulheres passam, as filhas nossas passam, e a gente tem que saber lidar com isso e comunicar sobre isso, falar sobre isso, diminuir um pouco essa angústia, né, das mães, das crianças e das futuras mulheres e mães. A gente não tem seria bom se o público quiser falar, abrir o microfone, conversar, porque a gente está chegando ao fim, a gente vai dar uma fala ainda final para cada uma das convidadas, mas se vocês quiserem falar sem precisar colocar no chat, fiquem à vontade. A gente ainda tem 46 pessoas aqui. Se alguém quiser falar, colocar a voz, à vontade.
Meninas, eu não falei o por quando, né? A pergunta é quando eu me vi mulher, é isso? Era essa a pergunta, né? Da Giovana? Acho que sim. Oi, Thalita, a pergunta foi quando você notou que ia tratada de forma diferente por ser mulher? Qual que é a sua primeira lembrança sobre isso? Tá. Bom, minha primeira lembrança, eu vou chocar vocês um pouco. 5 anos de idade, quando meu avô faleceu e começou as violências domésticas, né? Então, é aquele olhar de que, por ser mulher e por conta do físico ser frágil, né? A qualquer momento eu poderia ser violentada por um homem mais forte que eu. E aí, digamos que foi aí que veio a força também, né? De lutar contra isso internamente. Então, imagina, né? Pequenininha, você nem imagina que existia feminismo, que existia uma luta aí das mulheres. E de 9, 10 anos, tentativas de abuso sexual. Então, é muito doido a gente também sentir que a gente está ali já lutando, que vai ser sempre assim, né? E que a gente vai ter que superar. Então, desde então, quando eu via, né, as pessoas se casando, eu prometi para mim mesma que eu não ia ter nenhum homem, nenhum cônjuge que me relasse a mão ou falasse um palavrão para mim. Então, é muito nesse sentido também de ter me dado valor e de ter encarado o machismo, que era muito, muito presente, mas machismo pesadaço, no nível, né, dentro de casa, que eu só fui me ver livre, ou talvez não esteja livre 100%, agora, que eu tô na faixa dos 30 anos, né, que agora eu sou casada e não moro mais no mesmo ambiente que a minha família. Mas eu tive uma infância muito legal, que era com muito menino, muito menino. Então, eu era tão revoltada com todas as questões que eu queria jogar futebol, jogava muito futebol, brincava muito, empinava pipa, né? Fazia o pipa, né? Criava o pipa ali, rabiola, cerol. O bom da periferia é isso, né? Bolinha de gude, enfim, ficava suja, né? Então, eu e as minhas amigas, tem muitas amigas de infância e amigos também, a gente tem essa lembrança boa. Era a forma que a gente tinha de se proteger também como um grupo, né? Crianças se protegendo de adultos, olha só. Mas tinha muito isso mesmo, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, né? Nas ruas, em periferia é assim. Então, a mulher dentro de mim, eu acho que está desde do ventre da minha mãe. Acredito que já tinha aí, já estava aí plantada essa sementinha. E eu tenho muito, muito orgulho disso. É uma das coisas que me dá força aí para continuar. Obrigada. Gostei da pergunta, uma boa reflexão. Bom, gente, quem mais tem alguma que queira colocar? Não, pode ser a mesma pergunta, pode ser uma outra reflexão. Se alguém quiser, a gente ainda tem um tempo. Eu escutei assim as falas das colegas e o relato aqui também que a Giovana colocou, né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente transformar uma cultura. Então, né, as mulheres, quando a gente vê, sei lá, um caso de uma mulher mais próxima assim, da gente, sei lá, estava tarde da noite na rua, sei lá, estava com vestido curto, a nossa tendência é já, né, isso é uma questão já do próprio, da mente do ser humano, né, fazer um julgamento.
imediato. Então, se ela sofreu um ato de violência, mas estava com essa roupa, né? Mas isso é hora de estar na rua, né? Ainda com essa roupa, então, isso parte de todas assim, até nós mulheres acabamos pensando nisso, né? A gente acaba entrando nesse julgamento. Eu já tive esses julgamentos há muito tempo atrás. E aí, depois, quando eu comecei a ter consciência, entrar mais em contato com os estudos, né, ler mais sobre isso, e aí tem uma antropóloga, que é a Débora Diniz, que ela comenta, ela traz uma reflexão nesse sentido, né? A pergunta seria essa, seria o que faz uma pessoa ter o direito de tentar um ato de violência em outra pessoa, né? Não, isso é hora de estar na rua, um vestido desse tamanho curto, né? Então, são transformações que às vezes começam dentro da nossa própria mente, né? Porque a gente acaba crescendo e é tão sutil e a gente não se dá conta, né? Muito interessante essas questões. A gente percebe aí, cada fala que se coloca, né, ou cada fala que se complementa, a gente percebe algo em comum em todas as mulheres, né, de certa forma, uma interiorização do medo, uma interiorização, uma luta que necessariamente a gente tem que travar, não querendo, a gente já nasce no meio dessa luta, a gente tem que travar uma luta e muitas vezes fica represado ali porque não tem com quem falar, né? Tem casos aqui que a gente estava vendo aqui no chat, casos de violência sexual muito cedo, e aí a gente vai conversar com quem, quando vai dar conta de que isso é uma violência, às vezes porque teve condições de saber disso, porque estava na escola, leu a respeito, mas às vezes tem crianças que não têm esse local e fica com isso por muito tempo, né, sem saber que está sofrendo uma violência, embora esteja sentindo uma violência. Né? Então, cada vez mais a questão da comunicação, que foi muito bem colocada aqui, é uma necessidade de se falar sobre, nunca se calar. É exatamente isso e que a gente tem que colocar. Eu não sei se tem alguém que queira falar, expressar em palavras mais alguma coisa sobre essa identidade do feminino, existem crises, existe violência, mas também existe esperança. Né? Nós estamos aqui fazendo isso, nós estamos aqui trocando essas informações para ver se a gente consegue, cada uma dentro do seu espaço, da sua idade, cada um tem uma idade, cada um nasceu numa época, mas a gente percebe como isso é real, né? Seja você com 60, você com 50, você com 40, você com 30, tem meninas aqui talvez um pouquinho menos com 20 e pouquinhos, e a história é a mesma. Mudam-se talvez os contextos, mas a história é a mesma. A gente tem muito a fazer ainda, muito a vencer. E esses espaços que a gente está tendo, esses espaços que a frente de direitos humanos permitiu que a gente tivesse, é um espaço que a gente deveria fazer mais, para que a gente possa trocar essas necessidades todas e crescer diante disso. Tem alguma pergunta mais aqui? Deixa eu ver se tem alguém que queira colocar alguma pergunta ou que queira se expressar. Lia, Fala. desculpa, a Simone levantou. É rapidinho, a Isabela fez uma pergunta direcionada aqui para mim e para a Thalita, perguntando quais as melhores maneiras que vocês acham de introduzir a pauta do feminismo no contexto das mulheres periféricas, principalmente considerando que a maioria delas é preta ou parda e mãe solo, e mais do que isso, introduzir no contexto dos homens da periferia para a conscientização do outro lado. Acho que esse trabalho que a Thalita tem é muito bacana, a Thalita pode falar um pouco mais dele. Eu sou muito da área da educação, minhas filhas estudam em escola pública, eu acho que a escola pública é um canal, né? Não é fácil entrar, né, nessa escola que aconteceu o fato que eu relatei com ela aqui aos 5 anos de idade, eu não consegui, depois eu te conto, eu não consegui espaço para desenvolver isso, né, para ter esse debate, embora o diretor falasse, não, vem sim, traz, mas era 1 hora, 3 vezes por ano que poderia trazer para o debate, sabe? Então, não vi alternativa. Mas eu vejo a escola assim como um espaço privilegiado, todas as crianças estão lá, a gente tem contato de escola, das violências que se sofrem, se não tem uma direção que procura tomar cuidado com isso, muitas vezes colocam para debaixo do pano, como acontece, faço parte da Comissão de Direitos Humanos da escola delas, e é uma briga, é uma luta, porque revelar isso é encarar um monte de problema. Então eu vou pelo viés da escola, mas eu acho que tem esse ativismo fora da escola também.
Mais alguém quer comentar a pergunta? Embora a pergunta tenha sido direcionada para a Lilian. Se alguém quiser. Posso falar um pouquinho da pergunta da Isabela? Claro. As melhores maneiras que vocês acham de introduzir a pauta do feminismo no contexto das mulheres periféricas, principalmente considerando que a maioria delas é preta ou parda e mãe solo, e mais do que isso, introduzir o contexto dos homens da periferia para a conscientização do outro lado. As minhas meninas, Isabela, 90% são mulheres pretas. Todas, a maioria já sofreram abusos, violência doméstica, às vezes sofre, né? E aí, o meu, assim, uma que eu tenho abertura para chegar, né, numa periferia, por ser uma mulher que veio da periferia, que é da periferia, então isso facilita o meu acesso a ela. Também pela questão de como eu trago a minha narrativa e com isso elas conseguem, com o tempo, se abrir para mim, para eu ficar sabendo de algumas coisas, né, enfim. E também referente a homens, o acesso, assim, é muito difícil ainda, muito difícil. Alguma delas tem alguns companheiros ok, mas eu tenho muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha com imagem, né? Eu faço registros fotográficos dos corpos delas, essa questão do direito e tudo mais, do que elas vão sofrer muitas vezes com o companheiro. Então, é sempre uma via aí de receio. Então, é muito difícil ainda a gente fazer com que os homens da periferia entendam que não é a violência que vai transformar eles em uma pessoa, um indivíduo melhor, né? Então, eu faço o caminho inverso, das mulheres se perceber que elas não precisam passar por muitas coisas que passam, criar essa força e que elas não estão sozinhas, para que elas, né, saiam e se liberte de algumas situações. Uma das situações é o que vocês estão relatando aqui, né, em questão da vestimenta, por exemplo, né? Ou a roupa protege, escondendo, e o que está escondendo, né? Porque passou por um abuso, passou por alguma violência, ou a mulher se veste se mostrando muito porque ela tem que se provar para aquele homem, né? Então, são situações assim bem complicadas e que o Transmutações do Feminino ele trabalha fielmente nesse sentimento, né, esterilizar, tirar esse sentimento de dentro para fora e como que elas podem criar força para poder resolver essas questões. Tem uma questão também da mulher em periferia, assim, que mora em periferia, que elas têm uma garra, uma força, assim, que elas vão para cima, sabe? Então, elas são muito leoas, muito lobas mesmo, né? E aí, por conta de proteção, sabe? Então, é uma das coisas também que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu chego até elas, e depois elas vão ficando mais tranquilas, né? Então, tem uma certa revolta já ali, sabe? A gente não está se percebendo mais. A gente está muito revoltada, muito, mas muito indo para a guerra todo o tempo, e a gente está se perdendo nessa dor, entende? Eu falo isso porque eu sou assim, eu me perdi muito na dor. E agora que eu estou percebendo como que eu tenho que tirar essa dor de mim e ficar mais leve. É terrível, né? Se sentir assim. Nós estamos armadas a todo tempo por conta dessas questões de vários tipos de violência, né? Então, a gente tem que voltar para o nosso, de onde a gente veio. Só a gente, nós mulheres, somos capazes de
escolher quem está ao nosso lado, quem vai continuar ao nosso lado, e é a gente que manda no rolê, simples assim. Então, é muito desse lugar, e, claro, né, se a gente ter um homem do nosso lado que discute essas questões, que nos abraça e ergue essa bandeira, vamos que vamos. Se não tem, se afaste, porque é difícil o diálogo ainda, porque a nossa sociedade é muito machista e a política, enfim, né, o nosso Estado, ele prega algo totalmente violento com a população de diversas formas e vive nos apontando o dedo. Então, é muito sobre isso, né, se fortalecer. Mais alguém tem alguma questão? Que a gente já está com o tempo, já passamos do tempo, são 10h49, estava previsto até às 10h45. Mas se alguém tiver mais alguma coisa, a gente pode falar, Simone. Então, no decorrer aqui foi tudo tão rico do que foi apresentado, né, e depoimentos aqui tão emocionantes, emocionados e chocantes, mas eu fiquei pensando e faria um convite para quem quiser, eu até vou disponibilizar também o meu e-mail aqui no chat, porque nós estamos pensando em outras atividades que faremos por intermédio dessa frente de direitos humanos, diversidade e cultura de paz, e toda a participação e todas as sugestões são bem-vindas. Fico muito feliz que eu acho que nós estamos estourando o tempo em muito. Por quê? Porque há muita necessidade de se falar. E todo mundo também que está aqui quer ouvir. Então, eu faria essa sugestão, vou colocar o meu e-mail aqui, para que nós possamos continuar com este assunto ou com outros assuntos que queiram, né? E abraçados aqui por todos nós. Né? Meu agradecimento para as pessoas que estão aqui, especialmente para os componentes aí dessa frente, professor Gustavo, professor Marcos, a Flávia, não é? Professor Aguinaldo, que entrou aqui também, e nós vamos continuar esse assunto, outros assuntos, porque eles estão tão presentes, tão contemporâneos e tão marcantes, e a nossa luta tem que continuar, né? Queria só fazer essa colocação para ajudar na finalização, Lia. Muito bom, muito bem colocado. E eu acho que, então, só para a gente fechar, né, a gente não vai poder dar o espaço que seria a terceira etapa, que seriam cada um dos convidados falar em 3 minutos, mas eu acho que dá ainda para cada um falar pelo menos uma frase ou uma palavra, né, final, para a gente fechar esse encontro, que talvez seja o início de muitos. E não sei se a gente pode, então, ir encerrando com a fala de uma fala de cada um de vocês. Acho que a gente pode seguir a ordem que vocês quiserem, mas talvez seguindo a própria ordem em que vocês falarem. Por exemplo, a Beatriz falou primeiro, então se a Beatriz quiser colocar uma palavra ou uma frase, e assim na sequência para a gente poder encerrar. Bia, você quer? Pode ser. Uma frase, uma palavra. Ação coletiva. Ação coletiva. Vou deixar essa. Tá legal. Flávia. Eu acho que... Opa, peraí, tá me ouvindo? Sim. Eu acho que eu vou pegar emprestado uma fala que eu gostei muito da Thalita, que é as mulheres dar as mãos. Eu acho que é um movimento que está crescendo cada vez mais. Mesmo que a gente sinta que às vezes, né, tem muito o que fazer, mas eu acho que dar as mãos é uma frase que eu gostei, peguei para falar da Thalita. Fique, Thalita. Gostei muito dessa frase. Eu, né, logo que a Lia falou
para a gente falar uma palavra, e aí veio super complementar a Flávia e a Bia com suas palavras. O que eu queria propor era que eu sei que tem muitos estudantes aqui, estudantes do SENAC, de repensarem esse coletivo feminista do SENAC. A gente já tentou um trabalho mais próximo, ele começou um tempo atrás com a galera do audiovisual, aí ele teve força durante um tempo com um grupo de estudos e algumas ações, depois baixou de novo, agora eu não sei nem como está. Não sei se aí as meninas do SENAC em Movimento sabem como é que está acontecendo, mas, gente, falando em ação coletiva, em estar junto, que bacana. Vi aqui propostas no chat do lado, vamos continuar conversando. Olha que bacana, se tivesse um coletivo feminista levado e liderado pelas estudantes, trazendo a gente para conversar, para debater, para ler, teorizar, falar das vivências, enfim, tem tanta coisa bacana para fazer, assistir filmes, trazer pesquisadores, enfim. Então, se vocês se engajassem dessa forma, a gente, eu sei que todas aqui, eu posso falar por todas, apoiariam, participariam. Então, fica essa aí minha proposta final. Depois eu acho que ficou a Vitória, né, que estava na sequência de mim. Não sei, Vitória, se você quer falar do SENAC em Movimento. Então, uma frase que eu acho assim que define o que eu gostaria de falar é que nada nos defina, que nada nos sujeite, que é exatamente esse ponto que a gente gostaria de falar, que independente de todo esse machismo que existe na sociedade, por medo de andar no meio da rua, de ser padronizada, a gente tem que ter essa força, a coragem para que nada nos defina. Muito legal. Agora seria a Rosana. Eu fiquei aqui pensando, a primeira palavra que veio mesmo foi a sororidade mesmo, né, da gente estar junta, e depois veio aquela que já virou chavão, que é ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, eu não sei, infelizmente, como uma das colegas aí já para cima colocou, a gente sempre está com esse medo, com essa coisa, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem todo essa luta, esse poder, essa conscientização que é tão legal, né? Então, acho que é isso, é estar junto e estar se apoiando sempre. E a Thalita? Ai, gente, eu tô tão feliz com essa conversa. Por mim, eu ficaria a noite inteira falando sobre. É muito sobre isso, né? Poder se abrir, conversar, trocar essas narrativas, essas experiências boas e ruins, né? Mas que também trouxe, acredito, né, um aprendizado de vida, né? A questão do abuso. Uma vez eu sentei na mesa com 5 amigas de anos e a gente começou a falar sobre o assunto. Todas tinham passado por alguma situação, todas. E aí eu fiquei em choque. Eu falei, o quê? É toda mulher. Eu acho que não tem uma que me escapa, né? Então é muito sobre isso, fortalecer. Existem as mulheres que estão mais vulneráveis que a gente, então se a gente está forte, puxa aquela mulher, pelo amor de Deus, né? E vamos em frente, e que lindo poder falar sobre isso, né? Eu sou de uma época que nem a lei da Maria da Penha existia, gente. Então, era feio de ver. Hoje está um pouco melhor nesse sentido, mas ao mesmo tempo continua, não é para continuar, né? É para acabar, para finalizar essas questões, e infelizmente a gente está aí nessa luta. Então, se cuidem, cuide do próximo, do outro. Eu vi relatos aqui de filhas, de meninas, a questão de vestimenta é muito sobre isso. Eu tenho um Instagram, Thalita Delira, que fala sobre muitas questões, principalmente a roupa que nos protege, né? É importante também a gente pensar sobre isso, né? Mochila, andar com alguma coisa que te proteja nesse sentido, tanto de olhares quanto também, né, de ações. Eu sou muito a favor de mulheres que fazem até curso
para proteção, né, física, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que plantando a sementinha e falando. Se não existir essas trocas, as pessoas vão achar que é só com elas, e não são. É com muita gente, é com muita gente. Então, obrigada mais uma vez por esse espaço e por essa oportunidade. Obrigada novamente. Simone, eu não sei se a Simone queria falar, porque parece que ela tinha levantado a mão, depois abaixou, não sei se ela quer falar ainda, antes de a gente encerrar. Não, eu já fiz a minha fala, obrigada. Acho que podemos encerrar, então. Obrigada mais uma vez. Tá certo, então. Então, vamos encerrar, a gente já passou bastante do tempo, mas foi como foi falado, realmente era um tema que tinha que ser expresso, acho que a gente precisa de mais espaço, e aí a gente tem que agradecer mesmo à Frente de Direitos Humanos, Diversidade e Cultura da Paz, que promoveu esse evento, que, como foi visto aqui, foi muito necessário, e agradecer ao público todo que está aqui, né, que até essa hora está aqui participando, aos convidados, muito obrigada a todos os convidados, porque senão a gente teria aí, a gente conversaria de outra forma, mas não dessa forma tão direcionada, então muito obrigada a todos vocês. E ao Senac, que de uma forma ou de outra proporcionou essa possibilidade, né? Todos nós estamos lá, e como mulheres exercendo o nosso papel, e vamos fazer isso cada vez mais de uma forma feminina, né? Ainda que isso possa ser interpretado de diferentes maneiras, mas, enfim, vamos fazer isso da nossa forma, de uma forma em que a gente possa, de fato, construir uma sociedade nova, justa e fraterna para todos. Então, homens e mulheres presentes, né, meninos e meninas, boa noite para todos e que a gente se encontre nos próximos eventos. Acho que é isso.